Vamos falar um pouco do Congresso Nacional, mais precisamente da ala bolsonarista da Câmara. A coluna do Guilherme Amado trouxe a informação de que o grupo de parlamentares quer fazer uma reunião para lavar a roupa suja e rever a estratégia de oposição ao governo Lula. Isso porque essa semana esses parlamentares protagonizaram uns episódios de derrotas em embates com os ministros de Lula que foram à Câmara participar de audiências públicas. Quem vai ajudar a analisar esse cenário político é o cientista político Frederico Bertolini, que é professor da Universidade de Brasília. Boa tarde, professor. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal do Metrópolis. Satisfação estar aqui com vocês de novo. Professor, a gente viu aí a participação do ministro da Justiça, o Flávio Dino, e do Direitos Humanos, o Silvio Almeida, essa semana na Câmara. E eles se saíram muito bem das perguntas e das pegadinhas dos bolsonaristas. O que se fala é que esses deputados, principalmente esses de primeiro mandato, ainda não estão preparados para o embate político e se importam mais em gerar conteúdo para as redes sociais. Como é que o senhor avalia isso? É precisamente isso. A atividade parlamentar, a natureza da atividade parlamentar difere demais do tipo de interação que você tem nas redes sociais. Eventualmente, esses parlamentares de primeiro mandato, eles foram eleitos nessa esteira, ou seja, eles ganharam notoriedade nas redes sociais, que é um espaço de lacração, que é um espaço de não ouvir o outro, ou seja, você fala e simplesmente não há contraditório, não há um espaço ali de conflito e de potencial cooperação. No Congresso, a coisa funciona de uma forma completamente distinta. É muito comum no Congresso oposição e governo sentarem, pessoas que têm ideias sobre como funciona o mundo muito diferentes, sentarem, dialogarem, eventualmente entrarem em consenso ou não entrarem em consenso, negociarem, e aí que é um problema para parlamentares que entram de primeiro mandato ou que têm uma orientação muito guiada ainda pela coisa das redes sociais, porque, em primeiro lugar, tem essa lógica diferente de comunicação, e tem um outro aspecto que é entender o funcionamento efetivamente. A gente teve uma série de confusões lá na comissão, muito associadas à questão regimental, né? Então, são essas duas dimensões. Tem tanto a dimensão do formato da interação, como também das regras do jogo que funcionam lá dentro e que as pessoas frequentemente não sabem. Ou seja, às vezes isso é inclusive um empecilho para pessoas que têm boas ideias, mas que não conseguem levar os projetos à frente porque não entendem como funciona o jogo lá dentro, como funcionam as regras internas lá dentro. A gente estava até brincando aqui mais cedo um pouco que esse povo precisa de assessoria jurídica e eles ganham tão bem para poder contratar pessoas para fazer isso. E aí, seguindo aqui, para a opinião pública, tem impacto negativo o fato do ministro Flávio Dino não ter conseguido completar a participação na audiência pública que participou lá por causa daquela bagunça dos bolsonaristas? Ou a população não está necessariamente ligada nesses fatos e acaba que esses deputados que querem lacrar usam esses momentos para usar para bombar nas redes? No fim, as pessoas que precisam lidar com as atividades do cotidiano, elas de fato não acompanham completamente uma sabatina como essa, um convite a um ministro. Então, a tendência é que aconteça, especialmente por conta do grau de polarização que a gente tem, não só em relação às elites, mas também na sociedade, que as pessoas acessem isso de maneira filtrada. Ou seja, a tendência é que mude muito pouco. Quem já concordava com o Flávio Dino, ou tinha alguma simpatia pelo Flávio, vai entender aquele momento dele de saída como um basta na balbúrdia que estava instaurada lá. Quem é antipático ao Flávio Dino vai entender aquele momento como um momento de fuga dele de um eventual debate. Então, é pouco provável que haja um grande impacto desses momentos na opinião pública de forma geral. Apenas aquela ideia de reforçar as crenças prévias, reforçar as crenças anteriores. Quem gostava acha que ele foi bem. Quem não gostava acha que ele foi mal. Então, mas isso é um ponto, para a sociedade, mas para dentro, para dentro, aí não, aí pode haver um impacto importante com a evidência de que esses políticos de primeiro mandato
não conseguem atuar, ou seja, uma sinalização para quem está lá e já conhece como funcionam as coisas, que eles podem navegar mais tranquilamente, sendo governo, com uma oposição que eventualmente possa estar tão perdida na forma de atuar dentro do Congresso, né? E assim, com Inclusive, isso sinaliza por que a reunião, né? A reunião é justamente uma sinalização em relação a isso, né? Eles estão se percebendo tão perdidos que precisam fazer essa reunião para vamos ver como atuar no Congresso, né? E não só na rede social. E a gente está vendo, inclusive, isso, né? O Lira fez o blocão dele aí, acabou que não entrou. Exatamente esses deputados que estavam lá esbravejando não estão participando disso, que na verdade é a vida, né, parlamentar de fato. E é por isso que, aproveitando isso, né, porque a vida parlamentar de fato, como eu estou dizendo, está acontecendo, né? Como é que faz para encontrar um equilíbrio, para fazer uma oposição realmente que fiscalize e propõe, no lugar dessa aí que está querendo apenas lacrar a qualquer custo? A oposição precisa de projeto, e uma grande dificuldade dessa oposição que está posta é que ela veio muito em torno da figura do próprio Jair Bolsonaro, que agora sem mandato e sem a capacidade de atuar mais concretamente na política, também fica um pouco perdido, especialmente pensando na volta dele ao Brasil, que vai ser recheada aí de momentos de responder a acusações, especialmente a questão das joias, que acabou ficando mais evidente. Então, essa falta de projeto e o excessivo peso dado à figura política do indivíduo personalista, do Jair Bolsonaro, eu acho que acaba atrapalhando um pouco os planos da oposição, de conseguir fazer uma oposição sistemática e forte. O atributo responsável à oposição foi uma coisa que a gente foi criando assim, ao longo do tempo, mas que não é nenhuma obrigação. A oposição ela não precisa ser necessariamente responsável, ela precisa conseguir fazer com que o governo não aprove projetos importantes e que sejam muito diferentes do que ela deseja. E nesse sentido, eu acho que aí está faltando um pouco a boa articulação e uma dificuldade da oposição em conseguir ser efetiva nesse sentido. Responsável, eu nem me preocupo, mas efetiva nos projetos que ela tem, ou seja, ela precisa de projetos mais fundamentados e menos calcados exclusivamente na figura do ex-presidente, agora sem cargo, sem mandato e sem voz, né? Até porque nada mais saudável para a democracia do que oposição, né? Significa que ela está trabalhando direitinho. Professor, muito obrigado. Valeu por participar aqui do Boletim. Espero te encontrar aqui de novo. Eu que agradeço. Um abraço, até mais.